Revelações divinas. 3 chaves proféticas para a libertação sagrada e cura sobrenatural. Ana, com seu coração fervilhando de fé, caminhava em direção à capela do Monte de Aparecida, uma construção antiga e sagrada que, segundo os relatos, era um portal para o sobrenatural. As nuvens dançavam no céu como se anjos estivessem se preparando para uma grande manifestação. A cada passo, ela sentia uma eletricidade no ar, um sinal de que algo especial estava prestes a acontecer. Sua mente estava repleta de orações e súplicas, enquanto ela lutava contra a possibilidade de perder seu único filho, Lucas, que havia recebido o diagnóstico desolador. Mas Ana não estava sozinha. A chama de sua fé brilhava mais forte a cada dia. Durante o retiro, Ana se juntou a uma multidão de fiéis, todos ansiosos por experiências extraordinárias. A atmosfera estava carregada de espiritualidade, como se cada oração moldasse o ambiente. Quando o pastor carismático subiu ao púlpito, uma onda de expectativa percorreu a sala. Ele anunciou: "Hoje, 3 chaves serão reveladas para a libertação e cura." As palavras vibravam na vida de cada pessoa presente. A primeira chave, arrependimento, fez o choro surgir em muitos corações, enquanto a segunda, fé inabalável, despertou um entusiasmo impetuoso. Mas foi a terceira chave, a força da oração coletiva, que incendiou o espírito de Ana. Ela sabia que sua luta não era pessoal, mas comunitária. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Como um raio de esperança, Ana mobilizou a comunidade. Sua casa rapidamente se tornou um abrigo de orações. Os vizinhos, inicialmente céticos, começaram a se reunir em sua sala, formando uma corrente de fé e amor. As vozes se erguiam em uníssono e olhos se fechavam em devoção intensa enquanto clamavam por um milagre. A atmosfera estava tão carregada que era como se os céus estivessem ouvindo cada palavra, cada lágrima derramada por sua dor. Mas logo a dúvida começava a sussurrar em sua mente. Os olhares de alguns vizinhos, cheios de compaixão, pareciam também transbordar incredulidade. Ana se retirou para um canto silencioso, buscando consolo em uma oração profunda. Coração apertado, ela implorava por um sinal de que não estava sozinha. E quando a noite caiu, algo extraordinário aconteceu. Lucas deu sinais de melhora. A transformação, sutil mas poderosa, acendeu uma onda de esperança. O burburinho da vila não tardou a acontecer. As notícias sobre o pequeno milagre espalharam-se, reacendendo a fé de todos e fazendo a comunidade se unir ainda mais. Ana sentira em cada poro de sua pele que algo grandioso estava por vir. Mas o que seria? O que mais Deus poderia estar preparando? As vozes ecoavam em sua mente, misturando esperança e temor, fazendo-a questionar qual seria o próximo passo dessa jornada espiritual. Entre orações e promessas, a expectativa crescia e a comunidade aguardava com corações ansiosos. Ana não conseguia dormir. A energia pulsante da noite parecia chamar por ela, como se as estrelas fossem mensageiras celestiais anunciando algo grandioso. Enquanto o silêncio reinava em sua casa, apenas quebrado pelo som do vento lá fora, ela se ajoelhou ao lado da cama de Lucas. Olhando para o menino adormecido, um misto de gratidão e esperança inundou seu coração. Cada respiro dele era um lembrete do milagre que começava a tomar forma. No dia seguinte, a luz do sol entrou pela janela, aquecendo seu rosto. Ana se levantou decidida, vestiu-se rapidamente e correu até a capela. Aquele lugar sagrado era mais do que um edifício, era um espaço de comunhão.
cheio de sutis murmúrios de fé. Ao chegar, sentiu que a atmosfera estava diferente. Havia uma expectativa palpável, como uma sinfonia prestes a começar. Os fiéis foram chegando, cada um trazendo não apenas suas necessidades, mas também o peso de suas histórias. Ana sentou-se em um canto, observando os rostos conhecidos, cada um deles carregando suas próprias lutas. Mas o que a impactou foi a união que se formava ali. As mãos se entrelaçavam, os olhos brilhavam com determinação. A palavra milagre ecoava nos sussurros e nas orações. O pastor, uma figura sempre serena e cheia de fé, subiu ao púlpito e sua presença acalmou os corações angustiados. Ele falou sobre a importância da perseverança, usando exemplos de figuras bíblicas que enfrentaram adversidades e, através da força divina, conseguiram superar os desafios. Ana sentia cada palavra como um bálsamo em sua alma. A fé coletiva levava todos a um novo nível. Com a reunião encerrada, uma atmosfera de oração persistiu. Ana teve uma ideia. E se realizassem uma vigília de oração pela cura de Lucas? O que poderia ser mais poderoso do que unir todas aquelas vozes em clamor? E assim, com coragem, levantou-se e falou. Sua proposta foi recebida com entusiasmo. Os rostos antes céticos agora brilhavam com fervor. Nos dias seguintes, a capela pulsava de vida. Cada canto estava ocupado por pessoas que se uniam dia e noite. Não era apenas uma vigília, era um movimento, um sopro do Espírito Santo. As orações eram como flechas disparadas ao céu, e Ana sentia que cada uma delas fazia uma diferença. Os vizinhos começaram a trazer alimentos, flores e, mais importante, suas esperanças e orações. Mas enquanto a fé crescia, Ana também enfrentava tempestades internas. A descrição do médico sobre a gravidade do estado de Lucas ecoava em sua mente. A vulnerabilidade do filho a deixava inquieta. As perguntas eram como fantasmas que não a deixavam em paz. Ela se retirava às vezes, buscando a voz de Deus em meio ao clamor. Por que eu? Por que ele? Cada lágrima que escorria por seu rosto era um grito silencioso. Ainda assim, algo mágico estava acontecendo. Cada oração parecia tocar o céu, e Ana notou que Lucas, mais do que apenas fisicamente, estava mudando. Ele começava a interagir, a sorrir mesmo em meio ao sofrimento. A mãe, encantada, via a luz nos olhos dele, e isso despertava uma fé diferente dela, uma fé que luta, que ama, que nunca desiste. A conexão com os vizinhos, essa comunhão forjada em meio à dor, mostrava que a verdadeira força não vinha apenas da fé individual, mas da força unida da comunidade. O clamor conjunto carregava um peso diferente, e Ana não poderia fazer isso sozinha. Mas em seu coração, uma pergunta persistia. Estamos preparados para o que Deus está prestes a fazer? O clima de expectativa crescia, e Ana percebia que a resposta de Deus poderia vir de formas inesperadas. E ela se deixou permear pela esperança, embora soubesse que o caminho ainda era longo e desafiador. Enquanto o sol se punha, tingindo o céu com tons de laranja e roxo, uma sensação de que algo extraordinário se aproximava aumentava. Ana, com seu coração aflito e esperançoso, perguntava a si mesma, estaremos prontos quando a hora chegar? Ela fechou os olhos e fez uma oração silenciosa, pedindo a Deus discernimento e força. O que mais o céu estava preparado para revelar? Quando a manhã seguinte falou de um novo dia, Ana despertou com um peso no coração, mas também com uma sutil esperança. A capela, agora um lar de oração incessante, aguardava. Enquanto se preparava, sentia as forças da comunidade pulsando pela casa. Era como se cada batida de seu coração estivesse interligada a outros, formando uma sinfonia de fé e amor. No caminho para a capela, Ana notou mais rostos conhecidos. As pessoas a cumprimentavam com sorrisos de apoio, cargas compartilhadas. O que antes era um espaço de solidão, agora transbordava de calor humano. No dia anterior, a vigília havia atraído mais pessoas do que nunca, e a conexão espiritual ali formada era inegável. Ainda assim, uma preocupação a acompanhava: o estado de Lucas.
Ao entrar na capela, Ana se dirigiu ao altar com um propósito fixo. Não era somente pedir pela cura do filho, mas também se conectar com a força que emanava daquele lugar sagrado. Ela se ajoelhou, fechou os olhos e, com o coração aberto, entregou suas ansiedades a Deus. Nesse momento, um sussurro pareceu preencher a capela. Os outros fiéis, mesmo em suas orações individuais, estavam em sintonia com Ana. Era uma experiência poderosa, uma corrente invisível de amor e fé se tecendo através de cada um ali presente. O pastor, percebendo a intensidade da atmosfera, decidiu guiar todos em uma oração em uníssono. As vozes soaram como um único corpo, imponente e poderoso. Senhor, estamos aqui para te buscar, que a cura chegue a nós, que a tua luz transforme nossas vidas. As palavras reverberavam, não só nas paredes da capela, mas no interior de cada alma que escutava. Ana sentiu-se como se sua própria fragilidade estivesse sendo suavizada. As orações eram um bálsamo, um refresco para suas preocupações. Ela percebeu que, ao partilhar seu sofrimento, também partilhava a força de cada um que a cercava. Ser parte de algo maior, de um corpo unido em fé, lhe deu aquela confiança que ela tanto buscava. Durante a oração, uma imagem invadiu sua mente. Lucas, pequeno e vulnerável, cercado por luz. Essa visão fortaleceu sua determinação. Se um só pode até 1000, a minha fé junto a esta comunidade pode mover montanhas. Ela sorriu ao perceber a realidade dessa afirmação divina. A vigília continuava, e enquanto o dia se transformava em noite, Ana decidiu que iria fazer uma oração especial por Lucas. Seriam horas dedicadas apenas a ele, um clamor intenso e sincero. Ao comunicar sua ideia, um fervor renovado tomou conta do grupo. Todos se prontificaram a participar. Mães, pais, jovens e até crianças, cada um deles trazia um coração cheio de amor e uma promessa de esperança. Naquela noite mágica, a capela estava mais iluminada do que nunca. As velas acesas eram como estrelas no céu noturno, cada uma piscando com as intenções fervorosas dos presentes. Ana se colocou no meio dos fiéis, e ali, juntas, elas começaram a orar pela cura de Lucas. Uma energia vibrante tomou conta do espaço enquanto o clamor se intensificava. Então, algo inexplicável ocorreu. Uma brisa suave começou a soprar de lugar nenhum, fazendo as velas tremularem como se dançassem ao som de um hino celestial. Ana sentiu uma paz que ultrapassava toda a compreensão. Foi um toque divino que a fez acreditar. Ela olhou nos olhos de seus amigos, viu a mesma esperança e a mesma certeza. Mas a cada respiração, uma pergunta persistia em seu espírito. Estamos prontos para a resposta que Deus trará? Seremos fortalecidos por ela? Essa incerteza pairava no ar, quase tangível, deixando todos expectantes. O que mais Deus estava prestes a revelar? Era como se cada oração estivesse preparando o terreno para uma grande transformação. A expectativa era palpável. Seria esta a noite que marcaria a diferença? Ana, com o coração acelerado, não conseguia imaginar as possibilidades. A capela ressoava com um murmúrio suave, como se o próprio ambiente estivesse atento às súplicas dos devotos. Ana se levantou do altar, sentindo sua alma leve, mesmo com o peso das preocupações. O calor da comunidade aquecia sua essência, enquanto a energia da oração parecia dançar em volta dela. Os olhos das pessoas refletiam a mesma esperança que pulsava dentro dela. À medida que a noite avançava, os fiéis começaram a entoar cânticos que ecoavam como uma corrente, envolvendo todos numa atmosfera de adoração e expectativa. Ana se uniu a eles, deixando a letra da música penetrar seu coração. Era como se cada palavra fosse uma flecha lançada em direção ao céu, um pedido sincero por intervenção. Senhor, tua luz é o nosso guia, vem com tua cura, Senhor. Cada voz, cada nota parecia subir, em busca de um milagre que pudesse vir.
Enquanto cantava, ela pensava em Lucas. Em sua mente, uma nova imagem surgiu. Um menino rindo, saudável, brincando sob a luz do sol. Essa visão a impulsionou a seguir em frente, a se apegar à transformação que estava prestes a acontecer. Ao terminar uma das canções, o pastor dirigiu-se a todos, sua voz firme e serena. Meus irmãos e irmãs, estamos aqui reunidos por um motivo maior. Nossas orações são chaves que abrem as portas do céu. Deus está ouvindo e pronto para agir. Ana sentiu um arrepio subir pela sua coluna. As palavras soavam como uma profecia ao ouvido dela. Em um impulso, levantou a mão, pedindo a palavra. O pastor a olhou receoso, mas o brilho em seus olhos mostrou que acreditava no que ela teria a dizer. Acho que devemos preparar nossos corações, não só para clamar, mas para receber a resposta de Deus. E essa resposta pode vir de formas que não estamos esperando. Ana falou com energia. Murmúrios de aprovação preenchiam a capela. O pastor acenou, encorajando a continuação. Às vezes estamos prontos para um milagre, mas não para os desafios que o acompanham. Precisamos estar abertos ao que Deus está planejando. Sua voz elevada soava forte, como se cada palavra fosse uma gota d'água caindo em um lago tranquilo, criando ondas de reflexão. Os rostos ao seu redor começaram a acenar. Mais pessoas se levantaram. Ana notou a leveza no ar, como se algo se movesse, preparando o terreno para um novo começo. Ela olhou para o altar iluminado e sentiu que a resposta também envolvia comunidade, aprendizado e fé coletiva. Uma ideia fervilhava em sua mente. Seria preciso muito mais do que orações para a cura de Lucas. Entrar em um estado de aceitação, de entendimento e de amor não apenas por ele, mas por todos ao seu redor, era fundamental. Ana pediu então para todos fecharem os olhos. Vamos buscar um momento de silêncio. Quero que cada um de nós pense na transformação que Deus quer trazer às nossas vidas. Às vezes, a libertação vem de lugares que nem imaginamos. Um silêncio profundo tomou conta da capela. O respirar coletivo ecoava como uma oração silenciosa. Ana sentiu como se cada coração ali pulsasse em harmonia. Depois de alguns instantes, uma nova energia começou a fluir. As palmas começaram a se unir em aplausos suaves, primeiro hesitantes, mas depois cada vez mais encorajados. Estamos prontos, gritou um homem no fundo. Deus fará algo grandioso. O fervor crescia, a atmosfera se tornava elétrica. Ana sorriu com gratidão. A força de sua comunidade era realmente algo que não se podia ignorar. Quando olhou para os rostos ao seu redor, percebeu que todos estavam aguardando, não apenas por um milagre, mas por uma mudança interna. E nessa preparação para a resposta de Deus, Ana sentiu uma certeza dentro dela, um sussurro que dizia que algo grandioso estava por vir. Mas, de repente, uma pergunta surgiu em sua mente. E se a cura de Lucas não fosse o verdadeiro milagre? O que mais Deus poderia estar prestes a revelar a todos ali presentes? Com essa dúvida pairando, o espírito comunitário continuou a subir, e Ana sentiu que a verdadeira transformação estava se aproximando. Estariam eles prontos para isso? O que estava reservado pela mão divina a seguir? À medida que o fervor na capela continuava a crescer, Ana sentiu um calor intenso em seu peito. Esta não era apenas uma reunião rotineira de oração. Algo muito mais profundo estava prestes a ocorrer, e ela podia quase tocar a expectativa no ar. Os rostos ao seu redor, iluminados pela luz suave dos candeeiros, refletiam uma determinação nova e vibrante. O pastor, percebendo a energia transformadora, levantou os braços e pediu a todos que se unissem em uma oração fervorosa. Vamos clamar juntos, com fé e ousadia, que as paredes desta capela se tornem portas para os céus. A súplica coletiva pareceu criar um escudo de proteção sobre todos ali presentes. Ana fechou os olhos novamente e, em meio à tensão da expectativa, começou a visualizar Lucas. Imaginou-o não apenas curado, mas repleto de alegria, cercado por uma comunidade que o amava. A conexão emocional trouxe lágrimas aos seus olhos, mas ao mesmo tempo, uma profunda paz começou a brotar dentro dela.
Depois da oração, uma mulher idosa, conhecida por suas visões e profecias, levantou-se e andou até o centro da capela. Sua voz, embora suave, carregava um peso de revelação. Irmãos e irmãs, o Senhor me falou. Chegou o tempo de um novo começo, um tempo de libertação. Precisamos abrir nossos olhos e corações para o que Ele deseja nos mostrar. O murmúrio de excitação correu pela multidão. Ana prestou atenção, já imaginando quais seriam as novas chaves que a mulher mencionava. A velha continuou com paixão. A cura de Lucas vai além de seu corpo. Deus quer restaurar nossa fé, nossa visão, nossa comunidade. Ele está nos convidando a nos unirmos em um só espírito, para que possamos experimentar a abundância da vida. Ana sentiu um impulso dentro de si. Seria essa a transformação que ela intuíra? Isso ressoava mais profundo do que ela poderia ter antecipado. Uma libertação não era apenas a cura do corpo, mas sim uma renovação do espírito. Esse entendimento queimava em seu coração, e ela soube que precisava compartilhar isso. Quando a mulher terminou, Ana levantou a mão novamente e, com a coragem que a impulsionava, falou: O Senhor está entre nós, e Ele nos dá um convite. Não precisamos ser apenas espectadores, devemos ser participantes. Não esperemos por um único milagre, mas preparemos nossas almas para o influxo de sua graça. Os rostos estavam agora em pura atenção. Cada um começava a perceber que o propósito estava se ampliando para algo maior. As vozes começavam a se erguer novamente, desta vez misturadas a clamor e risos em um coro de amor e conexão. Vamos buscar as 3 chaves da liberação que o Senhor nos promete. A primeira chave é a unidade. Quando nos reunimos em amor, as cadeias se quebram. A segunda é a aceitação. Devemos aceitar não apenas a cura, mas cada momento como parte do nosso crescimento. E a terceira chave é a gratidão. Reconhecer todas as bênçãos já presentes em nossas vidas é parte fundamental da nossa jornada. As palavras de Ana ecoaram como um mantra, reverberando na capela enquanto as pessoas se abraçavam e compartilhavam sorrisos de esperança. A sensação de unidade era palpável, como um cobertor quente cobrindo as almas ali reunidas. Ela sabia que esse sentimento precisava ser nutrido e que, através dele, milagres poderiam fluir. No entanto, enquanto Ana falava, uma nova inquietude começou a brotar dentro dela. O que exatamente cada uma dessas chaves representava em sua vida? Estaria ela realmente pronta para desbloquear a profundidade de cada uma delas? Seria uma jornada repleta de desafios e autoconhecimento? Com esses pensamentos dançando na mente, Ana olhou ao redor, percebendo que a atmosfera mudara. Algo vibrante e sagrado pulsava nas paredes da capela. O que mais estava prestes a ser revelado por Deus? E como isso se desdobraria na vida deles? Uma certeza surgiu. A introdução das chaves era apenas o começo de uma jornada contigo. Uma jornada que prometia transformar não apenas suas vidas, mas também a vida de cada irmão e irmã que partilhava aquela capela especial. O tempo da revelação estava se aproximando. O som dos murmúrios e risos ressoava pela capela, enquanto a atmosfera se tornava cada vez mais eletrizante. Cada olhar que se cruzava refletia um propósito compartilhado, um desejo ardente de transformação. Ana sentia o peso das chaves proféticas que tinha mencionado, como se cada uma delas estivesse se formando em sua mente, aguardando o momento certo para serem destravadas. Naquele instante, a mulher idosa, com seus olhos cheios de sabedoria, se aproximou de Ana novamente. Essas chaves não são apenas palavras, querida. Elas trazem o poder de Deus à ação. O que você está disposta a abrir em sua vida? A pergunta reverberou em Ana como uma onda de clareza. Ela traiu um profundo fôlego, sentindo que estava na borda de uma nova revelação. Era uma chamada divina para que ela olhasse para dentro. Quais cadeias ainda aprendiam? E o que manteria seu coração fechado para a transformação que Deus prometia?
Enquanto ela processava essas questões, o pastor pediu a todos que compartilhassem suas experiências com a unidade, aceitação e gratidão. Um homem no fundo levantou a mão e, com a voz trêmula, começou a relatar como a comunidade havia se reunido para ajudar sua família em um momento difícil. A gratidão em suas palavras era palpável, e logo lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vocês todos foram os braços de Deus para nós. Essa unidade trouxe cura não apenas física, mas também espiritual. Ana percebeu como cada história contada era como uma rosa desabrochando na capela. Cada dor e cada celebração se entrelaçavam, formando um imenso buquê de fé. A unidade estava se manifestando em todos os testemunhos, e Ana se perguntava como poderia se permitir ser parte dessa corrente viva de graça. A mulher idosa, observando as transformações ao seu redor, sorriu e murmurou: "A aceitação é a chave que abre as portas para a paz. Aceitar cada uma de nossas histórias como parte do plano divino é onde a verdadeira libertação acontece." Ana sentiu que a dor que ela guardara em seu coração precisava ser aceita. Ela lutara por tanto tempo para entender suas próprias lutas. Entretanto, a aceitação não significava se render à dor, mas sim abrir mão da necessidade de controlá-la. Assim, o ambiente se transformava em um espaço sagrado de vulnerabilidade. As pessoas começaram a orar umas pelas outras, as mãos se unindo em um ciclo contínuo de amor. Ana se sentiu inspirada a estender sua mão para uma jovem ao seu lado que parecia apreensiva. Ao se tocar, um novo sopro de coragem fluiu entre elas, como um sinal de que a cura coletiva estava em andamento. Seu coração pulsava com gratidão, e Ana entendeu que essa chave também exigia a ação. A gratidão pelas pequenas bênçãos, pelas conexões e pelos momentos como aquele tornava-se o combustível que poderia sustentar a chama da transformação. Quando o culto se aproximava do fim, ela decidiu que precisava fazer algo mais. Levantou-se novamente, desta vez com um olhar determinado. Irmãos e irmãs, a terceira chave nos lembra que a gratidão não é apenas sentir, mas também viver de uma maneira que transborde. Que tal começarmos a praticar essa gratidão agora mesmo? As vozes se juntaram em um coral de louvores e a capela foi preenchida por um som celestial que parecia ecoar pelos céus. Ana sentiu que cada nota estava unindo-os ainda mais, ancorando suas esperanças e apaixonando-se por essas chaves de libertação. Mas, no fundo de sua alma, uma nova inquietação calmamente despertou. O que aconteceria da próxima vez que se reunissem? Estariam prontos para as revelações que viriam com essas chaves? E quais segredos de Deus poderiam ainda adentrar a vida daquela comunidade? A certeza de que algo grandioso estava por vir preenchia o ar. A jornada de Ana estava apenas começando e a esperança pulsava como um tambor sagrado em seu peito, esperançosamente aguardando mais revelações e milagres que o Senhor estava prestes a liberar. O ar estava carregado de expectativa, como se o próprio céu estivesse sussurrando promessas ao coração de cada um ali presente. Ana, ainda sentindo a energia da adoração pulsar em suas veias, percebeu uma nova dimensão naquela reunião. Olhando ao redor, os rostos iluminados revelavam um desejo coletivo de renovação. Era como se todos estivessem reunidos numa dança de fé, permitindo que a luz divina entrasse em seus espaços mais escuros. "Hoje vamos abrir nossas almas", disse o pastor, seus olhos radiantes de um fervor que cativava a todos. "E como comunidade, vamos clamar por aquilo que Deus deseja fazer entre nós." Ele gesticulou para que todos se unissem novamente em oração. Ana prostou-se em um canto, sentindo o peso da responsabilidade que carregava. A sua trajetória de dor e busca se fundia com a dos outros. Ela fechou os olhos e, com a sinceridade que crescia em seu peito, começou a falar com Deus. "Pai, eu aceito a tua vontade. Estou pronta para aprender a usar essas chaves.
Enquanto suas palavras pairavam no ar, ela teve um vislumbre. Uma luz suave, quase límpida, começou a envolver a capela, e em meio aos sons suaves das preces, algo parecia se mover. Era como se a presença de Deus estava se intensificando, levando cada coração a transbordar em um clamor profundo. Libera, Senhor! Libera as correntes que nos prendem! A mulher idosa exclamou, suas mãos erguidas em adoração, puxando as energias da congregação. O murmúrio transformou-se em uma onda, dissipando a culpa, o medo e a dor que ainda grudavam nos corações. Ana sentiu lágrimas quentes escorrerem em seu rosto. Era um momento de entrega, de cura. Então, um jovem interrompeu a oração. Eu não consigo mais suportar, eu preciso ser livre da ansiedade que me atormenta. O pedido sincero reverberou como um eco de muitos outros que se sentiam da mesma forma. O grupo, movido pela coragem dele, começou a clamar em uníssono por libertação. Ana se juntou a eles, sua voz entrelaçando-se com as de centenas de irmãos, levando consigo a dor que até então guardara em segredo. De repente, no meio daquela oração fervorosa, Ana sentiu um sopro fresco e ardente passar por ela. Era como uma lufada de vento reparador que a envolvia completamente. Bastou um instante e em sua mente tudo se clareou. É aqui que eu abro a porta da minha vulnerabilidade. É aqui que começo a permitir que Deus trabalhe em mim. O pastor, percebendo a intensidade do momento, direcionou os olhares para uma mesa repleta de velas, simbolizando o propósito de cada oração que ali fervia. Que este fogo que acendemos hoje represente a nossa disposição para transformar o medo em fé. Sua voz reverberava como um trovão suave, e a congregação acendeu as velas com um único movimento, unindo suas intenções. Ana agora se sentia como uma tocha, sua luz compartilhada com todos. Cada chama simbolizava uma chave a ser destravada. E enquanto as luzes dançavam, ela compreendeu que aquelas revelações não eram só para ela, mas um chamado coletivo para a transformação. Mas naquele misto de luz e calor, uma nova questão se formou em seu coração. O que mais Deus desejava revelar? E o que aconteceria quando essa intensidade de fé encontrasse o mundo lá fora? Como se em resposta a essas perguntas, uma onda de eletricidade percorreu a capela, e Ana soube que a próxima reunião seria diferente. Algo mais profundo estaria prestes a se manifestar. E assim, com um sopro de expectativa em sua alma, ela aguardava, cheia de fé, por mais chaves que estavam por vir. Ana acordou na manhã seguinte com uma sensação eletrizante de expectativa. O dia glorioso se anunciava pelas frestas da janela. A luz que entrava parecia mais intensa, mais viva. Enquanto se preparava, refletiu sobre a noite anterior e a onda poderosa de oração que havia varrido a capela. As velas ainda iluminavam seu coração. O dia prometia ser especial. Ana decidira que, além de ir à reunião da noite, iria buscar respostas no silêncio da oração pessoal. Com um coração ardente, dirigiu-se ao parque perto de sua casa, um lugar que sempre foi seu refúgio. A natureza repleta de vida, o cantar dos pássaros, tudo parecia ressoar com a alegria que brotava dentro dela. Sentou-se sobre uma árvore frondosa e fechou os olhos. A brisa suave acariciava seu rosto, como se Deus estivesse lhe dizendo: "Estou aqui, filha, estou aqui." Ana respirou profundamente, permitindo que a paz a envolvesse, e naquele instante fez uma súplica silenciosa: "Senhor, o que mais tu queres me ensinar? Como posso ser um canal da tua luz e cura neste mundo?" As respostas começaram a vir, quase em forma de imagens. Primeiramente, a lembrança de cada pessoa que havia se manifestado na capela, seus rostos começando a dançar em sua mente. Depois, uma visão surgiu. 3 chaves brilhantes. Elas eram únicas, cada uma com um brilho diferente, e Ana sabia que não eram apenas metáforas, elas representavam o que Deus estava prestes a revelar. Voltando para casa, sentiu uma animação crescente. O que as chaves simbolizavam? O que significava cada uma delas? Uma intuição forte a guiava. O dia passou devagar, mas a expectativa a manteve alerta. Quando o sol começou a se pôr, Ana se preparou para a reunião, seu coração pulsando como nunca.
Na capela, o ar estava carregado novamente, um aroma doce de antecipação. A congregação já estava reunida e as velas da noite anterior ainda reluziam, testemunhas silenciosas das orações que ali habitavam. Ana se sentou, observando os rostos que refletiam um fervor coletivo. A comunhão estava mais evidente, como se todos sentissem que estavam prestes a vivenciar algo sobrenatural. O pastor iniciou a reunião com um sorriso, e sua voz carregava uma unção especial. Hoje Deus tem algo poderoso reservado para nós. Vamos continuar a clamar por libertação e cura em nome de Jesus. A congregação chegou ao auge da adoração e foi quando Ana tomou coragem para compartilhar sua visão. Levantou-se e, com a voz trêmula, mas decidida, disse: Irmãos, sinto que Deus nos presenteou com chaves este dia, chaves que têm o poder de liberar curas e transformações. Ana podia sentir o calor do Espírito refletido na expectativa dos outros. Deus está nos preparando e cada um de nós precisa perguntar: o que essas chaves significam? O que podemos destrancar juntos, em unidade? Naquele momento, as luzes pareciam brilhar mais intensamente, e Ana percebeu a realidade de sua declaração. As chaves poderiam ser a libertação da dor, da ansiedade, do que mais os irmãos carregavam em seus corações. Ao terminar, Ana sabia que a próxima etapa de suas vidas espirituais estava se aproximando. Irmãos, vamos buscar juntas essas chaves. Hoje à noite, vamos não só orar, mas permitir que Deus lidere a reunião como nunca antes. O entusiasmo se espalhou, e Ana sentiu que a verdadeira jornada estava apenas começando. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta a atingiu: quais seriam as verdadeiras chaves para a libertação que Deus tinha preparado? A reverberação de suas palavras ecoou, e Ana soube que a oração daquela noite mudaria tudo. A expectativa crescia a cada instante, e o que antes parecia um simples encontro tomou forma de uma poderosa convocação. Quando as vozes na capela se uniram em clamor, uma energia pulsante tomou conta do ambiente. Ana sente o Espírito Santo fluir através dela e em cada um dos presentes. As chaves que havia visto não eram apenas um símbolo, eram um chamado à ação. Com cada palavra proferida em oração, uma autoridade parecia se estabelecer, como se Deus estivesse abrindo as portas do céu para entregar milagres. Senhor, Ana sussurrou em sua mente, revela-nos o significado dessas chaves, que cada um de nós possa compreender a responsabilidade e a alegria de usar essas ferramentas divinas. E enquanto orava silenciosamente, uma nova onda de fervor tomou conta da congregação. O pastor, percebendo o que estava se desenrolando, levantou os braços, chamando a atenção. Irmãos, sintam a presença do Altíssimo. Ele está aqui, pronto para nos fazer descobrir o propósito de cada um de nós neste momento. Vamos orar para que as chaves sejam liberadas em nossas vidas. Ana podia ver os rostos à sua volta iluminando-se, alguns com lágrimas nos olhos, outros com expressões de alegria que ecoavam um anseio profundo por libertação. Essas chaves, Senhor, o que elas representam? Ana repetia em pensamento enquanto se concentrava na presença de Deus. Depois de alguns minutos de oração intensa, uma mulher idosa levantou-se e começou a compartilhar sua experiência. Sempre vivi presa ao medo e hoje sinto que isso está mudando. Sua voz tremia de emoção enquanto contava como, após a oração, sua confiança havia sido renovada. Eu recebo esta chave da coragem. O eco de sua declaração fez com que outros começassem a compartilhar. Um jovem falou sobre a chave da esperança que finalmente brotava em seu coração, e uma mãe, emocionada, disse que a chave da paz havia sido liberada para sua família. Cada testemunho fazia as palavras de Ana ganharem forma, como se as chaves estivessem sendo destrancadas uma a uma.
Ana sentia seu próprio coração vibrar à medida que esses relatos fluíam. Era claro que as chaves não representavam apenas cura física, mas libertação de todo tipo de prisões, emocionais, espirituais, relacionais. A sala ressoava com vozes altas e a presença de Deus parecia se intensificar, envolvendo todos como um manto de luz. Sinto que há uma terceira chave, Ana disse, a voz firme, mas doce. É a chave da unidade. Juntos somos mais fortes. O que nos separa é apenas mentira. Vamos nos unir e usar o poder que Deus nos deu. Um clamor unânime emergiu e Ana se deu conta de que a congregação não só estava ouvindo, mas captando a revelação. O Espírito estava moldando o encontro, levando cada um a se identificar e a se engajar na causa compartilhada. Enquanto Ana observava a reação dos irmãos na fé, um vislumbre de um outro significado começou a se formar em sua mente. A terceira chave não deveria ser só sobre unidade, mas sobre um compromisso mais profundo entre eles, um pacto de amor, perdão e reconciliação. Cada membro da comunidade tinha um papel a desempenhar no desdobrar do plano divino. As horas passaram rapidamente naquele ambiente de adoração, mas Ana sabia que o tempo da manifestação estava se aproximando. Quando a reunião se aproximava do final, a congregação se uniu para um momento culminante de oração, onde todos se tomaram pelas mãos. Senhor, que cada coração presente hoje tenha a revelação necessária daquilo que foi levantado. Libere sobre nós a capacidade de usar essas chaves. Nesse momento, um silêncio profundo caiu sobre a capela, como o tom de um novo começo. O que estava por vir era maior e mais grandioso do que qualquer um poderia imaginar. Um sopro fresco de esperança percorreu a sala, e Ana sentiu que a conclusão daquela noite traria a resposta às suas perguntas. Mas em meio a tanta expectativa, ela não pôde deixar de sentir uma inquietação. Quem mais poderia precisar de uma dessas chaves e ainda não estava presente? E o que mais Deus tinha guardado para aqueles que responderiam ao chamado? Com essas perguntas ressoando em seu coração, Ana sabia que a jornada estava apenas começando. O que viria a seguir poderia mudar não só a vida deles, mas o destino de muitos outros. A capela pulsava de vida. Naquela noite, a fervorosa união de todos os presentes fez a atmosfera quase palpável. Ana, enquanto olhava para cada rosto ao seu redor, sentia que a expectativa estava no auge. Era como se uma nuvem de glória estivesse prestes a derramar-se sobre eles. O pastor se levantou, sua expressão revelando um misto de alegria e reverência. Queridos irmãos e irmãs, Deus está entre nós. Estamos aqui por um propósito divino. A noite de hoje não é apenas mais uma reunião, é o momento de revelação. Vamos invocar as chaves que Ana nos trouxe. Com essas palavras, uma onda sonora de orações e louvores começou a ecoar. Ana sentiu o coração acelerar. O que havia semeado em suas orações nos últimos dias estava prestes a florescer. Os rostos irradiavam esperança, e a conexão entre eles transcendia palavras. O pastor então dirigiu a congregação. Vamos nos unir em clamor, que cada um de vocês se aproprie das chaves da libertação, da aceitação e da gratidão. Que nossos gritos de fé sejam ouvidos nos céus. Ana se ajoelhou, e enquanto a congregação clamava, viu imagens de Lucas. A sua boca se moveu, mas as palavras que proferiam não eram de súplica, eram declarações de vitória. Lucas será curado, nós seremos restaurados, este é o nosso tempo. A cada grito, a cada clamor, a energia espiritual aumentava. Perto dela, alguém começou a compartilhar um testemunho. Eu há muito cedia ao medo sobre a saúde da minha mãe, mas hoje sinto um peso saindo de mim. As pessoas ao redor respondem com azuis de apoio. Ana sentiu que as chaves, de fato, estavam sendo ativadas ali, como se uma corrente de poder estivesse sendo ligada. Lágrimas escorriam pelo rosto de Ana, não de tristeza, mas de alegria. A conexão que haviam tecido era forte. O encorajamento da comunidade acampou na sua alma, revelando que ela não estava sozinha, que seu filho Lucas não carregava esse fardo só. Um coro de vozes clamando unidas ecoou pela capela, como um crescendo sagrado. O pastor pediu que todos unissem as mãos.
Vamos entrar em um tempo de louvor e entrega, onde seremos instrumentos da vontade de Deus. O hino que entoaram se tornou um símbolo da fé coletiva, ressoando como uma onda que não parava de crescer. A música tocava a essência de cada um ali, enchendo-os de esperança e amor. Ana fechou os olhos, deixando que a presença do Espírito fluísse sobre ela. O ambiente estava cheio de luz, como se o próprio céu estivesse sorrindo. Em seu coração, ela sentiu uma confirmação. Lucas estava seguro. A cura já estava acontecendo. O que Deus estava fazendo não era só sobre ela, mas uma renovação para toda a sua comunidade. Quando terminaram a canção, o pastor convocou aqueles que desejavam receber a oração especial pela libertação. Ana se levantou e, ao olhar para os outros, viu sorrisos e olhos brilhantes. Aqueles que antes eram apenas vizinhos, agora se tornavam irmãos e irmãs em Cristo. Um por um, as pessoas começaram a se aproximar do altar. Ana se dirigiu até ele, seu coração palpitando com expectativa. Ao olhar para o altar, sentiu que ali havia um poço de bênçãos sendo derramadas. O pastor impôs as mãos em cada um, orando e proclamando libertação e cura. E então veio a vez de Lucas. Ana sentiu algo transbordar dentro dela. Ele também poderia ser tocado por aquela corrente de amor e fé. No fundo de seu ser, a certeza da cura ressoou. Com as mãos sobre o filho, murmurando palavras de carinho e fé, Ana clamou: que a cura tome conta do meu filho. Esta comunidade se une para que o milagre aconteça. Cada oração parecia crescer em volume, ecoando por todo o espaço sagrado. No tumulto de fé, as vozes se entrelaçavam e se tornavam uma só. De repente, uma calma desceu sobre a capela, um silêncio reverente. Ana sentiu um calor no coração e, em um instante, vislumbrou Lucas. Ele estava sorrindo, saudável, livre das amarras da doença. Então, uma onda de lágrimas escorreu pelo rosto dela. "Obrigada, Senhor!" Ana gritou, sua voz cheia de emoção. O pastor, percebendo o que estava a acontecer, dirigiu os olhares a ela e Lucas. "Este é o milagre que Deus prometeu. A luz já está aqui. A cura já chegou." E foi assim que, naquela noite poderosa, não apenas Lucas foi tocado, mas cada indivíduo que ali se encontrou foi transformado. A conexão e a força unida daquele povo revelaram o poder de Deus em sua plenitude. Ana, finalmente em paz, sentiu que a jornada apenas começava, não só para ela, mas para todos aqueles que trouxera a luz de Deus na capela. A expectativa e a fervorosa gratidão usaram quando ela saiu, sabendo que eram um só corpo, juntos, conectados aos desígnios do céu. Em meio ao abraço da comunidade e aos sorrisos que iluminavam as expressões, Ana percebeu que as chaves proféticas não eram uma mera metáfora, mas ferramentas vivas nas mãos de um Deus que nunca desiste de seus filhos. E, no fundo de seu coração, ela sabia: a verdadeira cura já estava em processo, e o final daquela história era, na verdade, apenas o começo. Você precisa se inscrever agora. Não fique de fora das próximas histórias exclusivas de fé que podem transformar sua vida e a de muitos. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e nos ajudar a disseminar essa mensagem poderosa. Comente suas reações e testemunhos sobre este final impactante. Sua voz é importante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam de um toque divino em suas vidas. Faça a sua parte e seja um verdadeiro servo de Deus na propagação dele.